O Loon temporal é central para o primeiro episódio da segunda temporada de Loki, e aprendemos que é fundamental para fazer a autoridade de variância temporal funcionar. Mas o que é exatamente a linha temporal de Loki? É o que vamos falar agora, mas antes se inscreva no canal para não perder nada sobre a série. A linha do MCU, a linha temporal da segunda temporada de Loki. Criado por aquele que permanece em algum momento desconhecido, a linha temporal de Loki pega a energia temporal bruta e a refina em uma linha do tempo física. Parte do motivo pelo qual a TVA elimina os cronogramas extras é para que a linha temporal não se sobrecarregue ao tentar tecer muitos cronogramas ao mesmo tempo. Sem a linha temporal, a TVA não pode funcionar. Mas será que esse poderoso dispositivo tem precedente nas páginas da Marvel nos quadrinhos? Bem, sim e não ao mesmo tempo. Mas principalmente, não. No entanto, Loon temporal da segunda temporada de Loki encontrou inspiração em várias partes dos quadrinhos da Marvel e nos mitos. A linha temporal de Loki e suas inspirações mitológicas. Na mitologia grega, existe uma linha do destino, que também existe no universo Marvel. Na Marvel, esse linha é o linha das Nornas. A Marvel combina essas duas mitologias em uma. Essencialmente, na mitologia, os três destinos tecem essa linha para moldar a vida e o destino de cada ser na criação. Thor destruiu a linha dos destinos em Thor Volume 2 edição 85 e quebrou o fio que prende o destino dos Asgardianos, dos quais aqueles que se sentam acima nas sombras estavam absorvendo energia. Aqueles que se sentam acima foram os seres silenciosos que criaram os deuses Asgardianos. Portanto, é apropriado que uma poderosa linha que determina como o universo flui tenha se originado nos quadrinhos de Thor, já que a linha temporal do MCU agora aparece em Loki em mitologia nórdica, vinculando assim ao mito de Thor. Eu fui puxado através do tempo, entre o passado e o presente. Olá? Linha do tempo do Homem-Aranha. Na tradição do Homem-Aranha, há outra espécie de linha poderosa, que lembra a linha temporal de Loki. A linha, neste caso, é o próprio mundo inteiro, que acessa toda a existência. Existe um universo inteiro, onde seres chamados de herdeiros poderiam acessar para viajar pelo multiverso e caçar totens-aranha. O filme Homem-Aranha, através do Aranhaverso, inspirou-se especialmente nisso. Eles criaram um universo de reinos conquistados a partir de inúmeras guerras travadas entre realidades. Eventualmente, vários povos-aranhas formaram os Guerreiros da Teia. Eles operavam a partir da incursão e o usavam como ponto focal para proteger o multiverso, que é semelhante ao funcionamento da TVA do MCU, a Teia da Vida e do Destino. Limbo temporal, Cronópolis e o coração da eternidade. Nos quadrinhos, Kang não criou a TVA. Houve aquele que permanece, mas até onde sabemos, ele não é uma variante Kang. Porém, a TVA tem muito em comum com o Reino do Limbo, um lugar fora do tempo historicamente, que era, claro, uma variante Kang. O Limbo temporal era um reino atemporal que facilitava a viagem no tempo para vários pontos da história. Muito parecido com a autoridade de variação de tempo do MCU, ela existia fora do fluxo de tempo, e nenhum tempo não fluía para lá como acontece em qualquer outro lugar. Governado por Immortus. Limbo, que tem algo muito parecido com o TVA do MCU. No seu coração está o componente mais importante da cidade, o coração da eternidade. É um mecanismo transcronal que permitiu que a casa de Kang existisse em todos os ramos do fluxo temporal simultaneamente. Embora não seja exatamente como o Loon temporal em Loki, ele tem semelhanças importantes. Também faz parte de Crônicas. Faça a escolha difícil. Ei, Fujam de mim! a guerra está vindo. A cena pós-créditos de Loki se liga a um local clássico da Thor Comics. Na cena pós-créditos do primeiro episódio da segunda temporada de Loki, finalmente descobrimos o que aconteceu com Sylvie após o assassinato daquele que permanece. Na verdade, ela foi para uma linha do tempo ramificada, na cidade de Broston, Oklahoma, em 1982. Ela entra em um estabelecimento local do McDonald's e vê os clientes vivendo suas vidas normais. Então ela decide ficar lá. Mas por que um deus asgardiano iria querer viver em uma pequena cidade no meio oeste americano?
Bem, na verdade existe um precedente em quadrinhos para os asgardianos que frequentam esta cidade em particular de Oklahoma, acredite ou não. Broston, Oklahoma, foi o lar de Asgard nos quadrinhos Thor de J. Michael Straczynski. Broston apareceu pela primeira vez na célebre corrida do escritor J. Michael Straczynski em Thor, que começou em 2007. Após os eventos de Ragnarok e a morte de todos os Asgardianos, todos eles finalmente renasceram mais uma vez. Só que desta vez, os Asgardianos são mortais sem memória de suas vidas piedosas. Thor finalmente desperta para seu verdadeiro eu e recria a cidade de Asgard, perto da cidade de Broston, a poucos quilômetros de distância. Durante alguns meses, os cidadãos comuns da cidade tiveram que enfrentar deuses antigos e poderosos que viviam entre eles. Na verdade, Asgard flutuou acima do solo, tornando-o ainda mais desanimador para os nervosos residentes de Broston. Thor na verdade pagou pelo uso da terra com o tesouro asgardiano, mesmo que tenha levado algum tempo para fazê-lo. Lady Loki apareceu pela primeira vez durante a era Broston de Thor. Curiosamente, Loki durante seu tempo em Broston assumiu a forma de uma mulher. Foi a primeira vez que retrataram Loki como mulher, pelo menos por um longo tempo. Como Loki é o deus da trapaça, quando renasceu ele assumiu a forma que. Mas a verdade é que, tanto nos quadrinhos quanto na mitologia nórdica, eles sempre descreveram Loki como um gênero fluido. Então a Lady Loki que conhecemos em Broston era na verdade o mesmo Loki que sempre conhecemos em uma forma diferente. Ao contrário de Sylvie, que é uma variante de outra linha do tempo. Mas é apropriado que uma versão do Deus Malandro que é uma mulher resida em Broston tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Originalmente destinado a Lady Sif. O triste fim de Broston nas páginas da Marvel Comics. Esperançosamente, MCU Broston terá um destino melhor do que aquele nas páginas dos quadrinhos. Obviamente, uma cidade flutuante de Asgard próxima colocou um grande alvo na pequena cidade. A frequentemente corrupta empresa Roshon, inimiga de longa data do Deus do Trovão, começou a investir em Broston. Infelizmente, a cidade foi destruída como resultado. Foi plano do CEO culpar os Asgardianos pelo que aconteceu à cidade. Quando os Asgardianos finalmente partiram, eles permitiram que sua fonte eterna e sua árvore abundante permanecessem lá. Mas a cidade foi posteriormente totalmente destruída quando o Deus dos Martelos a aniquilou apenas para irritar seu inimigo, Thor. Em última análise, esta pobre cidade americana pagou o preço pela sua associação com estes seres superiores. O antigo deus asgardiano em uma pequena cidade americana foi a base para o primeiro filme de Thor em 2011. Só que lá eles mudaram para uma cidade do Novo México em vez de uma em Oklahoma. Thor, Amor e Trovão também brincou com o conceito de ser integrado. Agora, Broston chegou em live action graças a Loki chegando a uma pequena cidade humana. Esperançosamente, nada de terrivelmente sinistro acontecerá ao pobre Broston no MCU, como aconteceu nos quadrinhos. Parece uma cidade agradável e tranquila. E aquele McDonald's onde Sylvie aparece nos dá todas as vibrações retro que amamos. E sim, existe uma cidade real chamada Broston em Oklahoma, perto do condado de Cado. Ei, se a Marvel pode usar grandes cidades reais como Nova York e Los Angeles, então por que não cidades pequenas reais?